Olá, mais um dia que o Senhor permite estarmos aqui. Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de sofismas. Sofismas são mentiras que parecem verdades, são ilusões, são bem aquele ditado parece, mas não é. No Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, você lê aí com calma, fala a respeito de um domingo mais importante na história da humanidade. Porque a despeito de alguns pensarem que o dia mais importante foi quando Cristo nasceu, embora seja importante, o dia que marcou o divisor de águas da humanidade foi o dia, este domingo, em que Cristo ressurreto tornou claro e revelado o futuro do diabo. Quando lá em Gênesis 3,15 ele disse assim que a descendência da serpente machucaria o calcanhar, mas o filho da mulher, a descendência da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Neste domingo em que Cristo ressurgiu, Cristo ressuscitado, insurgiu das trevas, venceu a morte, revelou ao diabo o seu futuro. Este é o domingo mais importante da história da humanidade, o domingo da redenção. E neste domingo, os discípulos, exceto Judas Iscariotes, o traidor, e Tomé, se reúnem dentro de um quarto para cultuar a Deus. Tristes, abatidos, mas ali estavam. A história e a Bíblia diz que Jesus então ele entra no meio deles e diz: paz seja convosco. E ele diz assim: eu, assim como o Pai me enviou a vós, eu vos envio. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês estão fazendo o que aqui dentro? Vocês estão de portas trancadas com medo do quê? Se eu mesmo disse para vocês irem por todo mundo e pregai o evangelho? Se eu já havia dito o que aconteceria, vocês estão aqui com medo do quê? Uma igreja acovardada, reunida na comunhão de portas fechadas com medo do que estava acontecendo lá fora. E Tomé, que não estava nessa reunião no decorrer da semana, encontra-se com os discípulos, e os discípulos dizem para Tomé: Tomé, Jesus veio a nós. E Tomé, triste, aborrecido, chateado, porque era como se aquilo que Cristo havia dito que aconteceria ainda não aconteceu, e ele reconhece, até com medo, possivelmente, de ser rejeitado pelos outros discípulos, mas ele, com toda a coragem do mundo, ele diz assim: ei, eu não estou na sua vibe, eu não estou na sua fé, eu não estou no seu nível espiritual, eu estou triste, eu estou chateado. Jesus disse que viria, não veio, mas ele veio. Olha, eu não quero nem dizer que vocês são mentirosos, mas se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir, eu não acredito, porque eu não estou nesse naipe, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou em crise. Me deixa estar em crise. E 8 dias se passaram e mais uma reunião aconteceu e eles ali estão e Jesus aparece no meio daquela reunião. E dessa vez Jesus não se dirige à congregação, à igreja, mas ele se dirige a Tomé. Ele diz: Tomé, vem cá, toca, veja. É como se Jesus estivesse dizendo para Tomé assim: Tomé, o que você precisa? Eu sou aquilo que você precisa. Acontece que enquanto uma igreja estava com medo, acovardada, de portas fechadas, com medo do que estava acontecendo lá fora, Jesus vem no meio deles, porque Jesus tem que ser o centro, e diz: não é para vocês estarem aqui, vocês estão fazendo o que aqui? Eu não tenho nada com vocês aqui de porta fechada, o meu negócio é com vocês lá fora e de por todo mundo. E enquanto Tomé, na sua condição tão taxativa de incrédulo, de tanta coisa, e se esquecem até que Tomé, quando Lázaro vem adoecer de morte, e mandam chamar Jesus, voltando para Betânia, e os discípulos se reúnem: não, Jesus, você não pode voltar, você está jurado de morte, se você voltar para lá, eles vão te matar, e nós não temos mais como protegê-lo, não temos como defendê-lo. Tomé foi o único que dentre os discípulos disse assim: se não tem como protegê-los, nós vamos voltar e morreremos com ele. Então Tomé, ele teve a ousadia, a coragem de assumir a sua condição humana, porque Deus não trata com quem aparentamos ser, Deus trata com quem somos de fato. E enquanto nós nos reunimos, fechamos portas, nos mascaramos e fingimos que está tudo bem, colocamos uma capa, uma máscara, e não reconhecemos a nossa humanidade, porque o pior defeito do evangelho, do cristão, é quando perde a sua humanidade. Somos seres humanos, queridos, a despeito de sermos seres espirituais. Sentimos, pensamos, entristecemos, sofremos, choramos. Assim como Cristo, como se mesmo sendo Deus, como homem, também fez. Tomé é diferente daquela igreja que se reuniu acovardada, com medo de viver a realidade. Tomé assumiu sua condição. E quando Tomé assume a sua condição, Jesus aparece para ele e diz assim: Tomé, eu sou aquilo que você precisa.
E quando eu falo de sofisma e eu trago para minha vida e para a tua vida, muitas vezes a gente está tão atribulado nas nossas atividades que andamos no automático, fazemos as coisas até por obrigação, estamos sempre ali, fazemos e tal, e perdemos a essência. Nós estamos às vezes magoados, feridos, destruídos, detonados por dentro e ainda assim nos mascaramos como se nada tivesse acontecendo. Acontece que Deus não trata com a sua aparência, Deus não trata com quem você quer que as pessoas vejam que você é. Deus trata com pessoas que têm coragem e ousadia de assumir a sua condição de ser humano, de reconhecer as suas deficiências, as suas limitações e entregar e dizer: Senhor, eu preciso ver, eu quero ver. Ou seja, Senhor, eu preciso ser tocado, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. E quando nós temos essa coragem, essa ousadia, Jesus vem para mim e para você e diz: ei, do que você precisa? Quero que você reflita durante essa semana, durante esse período. Com quem mais Deus tem compromisso? Com uma igreja acovardada ou com um homem sincero que reconhece quem é? Fica para você pensar. Beijo e até a próxima.